desses feridos. Então nós estamos somando aí, se o senhor fizer essa soma, aí o senhor vai ter em torno de 860 e alguma coisa. 873, já acima da capacidade da boate. Nós estimamos que havia mais pessoas lá, mas esse é o número que nós temos que a gente conseguiu realmente identificar. Essas pessoas a gente conseguiu identificar nominalmente, inclusive. Só que teve um detalhe, assim, ó, algumas pessoas, mais de 600 pessoas foram atendidas naquele período na rede de saúde pública, seja estadual, municipal ou federal. Dessas pessoas que constavam nessas relações, talvez até pela circunstância em que o fato aconteceu, muitas pessoas chegando ao mesmo tempo nos hospitais, em algumas questões, os prontuários de atendimento eles foram meio omissos em algumas informações, eles estavam carentes de alguns dados. E nós tivemos dificuldade de achar algumas pessoas relacionadas, não encontramos essas pessoas. Tivemos também informações de pessoas, por exemplo, que sofreram alguns tipos de traumas psicológicos e se negaram peremptoriamente até a falar com a gente. Aí seria, de uma certa forma, um ato extremamente, da nossa parte, seria um ato até desumano se a gente obrigasse essas pessoas a colaborar, já que nós tínhamos a questão de comprovar, o nosso objetivo era comprovar se estavam ou não acima da capacidade, já estava comprovado isso, né? Já tinha comprovação de todos aqueles obstáculos, enfim. Então, submeter essas pessoas era realmente não estava dentro da... Só mais duas perguntas. O promotor que solicitou as obras e que posteriormente fez o TAC e posteriormente aprovou as obras previstas no TAC para liberar a boate, é o mesmo promotor que fez a denúncia? O deputado Paulo Pimenta já perguntou e eles responderam que formalmente não, que eles não sabem se participou da equipe informalmente, mas que não é o que... O promotor Maurício, esse promotor Maurício é o atual promotor, é esse que fez a denúncia ontem? É outro promotor. É outro promotor? É diferente. E não foi esse Maurício que fez o TAC? Foi, não. O TAC foi um outro promotor lá da cidade? Outro promotor. Acho que foi da Defesa Comunitária. Quem fez o TAC foi o promotor de Defesa Comunitária, né? E o que está fazendo a denúncia é o promotor criminal. Só para fechar essa questão especificamente do salvamento, se a gente, em tese, não tinha os equipamentos necessários, me parece que não tinha máscara, talvez não tivesse a mangueira, a escada inadequada, o prédio a gente sabe que não é alto, tem que 6 metros aquele prédio, 8 metros, uma escada de bombeiros que não alcança, enfim. Imagino que faltou treinamento, só tinha, disseram falar em um bombeiro qualificado, depois falaram em 5 para nós. 7 bombeiros e 6 alunos. 7 bombeiros e 6 alunos. E aí o prefeito e algum secretário, talvez, que não tivesse uma relação direta com a liberação do alvará e que não havia a competência da Polícia Civil, foi indicado isso, né, como homicídio. E os dirigentes, os comandantes da Brigada Militar, não. Na verdade é assim, ó. Tem uma coisa que só para concluir, o comandante do Corpo de Bombeiros que não deu o treinamento adequado, que não deu nenhum equipamento e nem treinamento para o cara fazer a avaliação anterior, para ver se podia abrir a boate. Questão de incêndio. O cara do meio ambiente, o cara do som, foi indiciado por homicídio. O comandante do Corpo de Bombeiros, primeiro, segundo, terceiro escalão, não forneceram nenhum equipamento, nem para fazer a análise inicial, ou seja, se tu pode abrir, que aqui tu tem condições de averiguar de evacuar, enfim, prevenção de incêndio. E também não forneceu nem treinamento, nem as ferramentas mínimas para quando ocorrer algum incêndio em algum lugar, e no caso, um lugar que cabe 600 pessoas, para que ele pudesse salvar essas pessoas não foram apontadas pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. O comandante do Corpo dos Bombeiros de Santa Maria, sim, que não tem um orçamento, ele não defere o orçamento, né? Ele tem a gestão dos recursos dele, ele tinha recursos do FUNREBON de Santa Maria, para recursos que poderiam ser os recursos necessários ao salvamento daquelas pessoas. Mas vamos além. Na verdade, já que a questão é o prefeito, o apontamento do prefeito, ele veio muito mais por uma questão relativa a um ofício que vem dentro do inquérito civil, né? O Ministério Público, em determinado momento, oficia ao senhor prefeito em nome dele, né? O Ministério Público não oficiou nem a prefeitura nem o secretário. O Ministério Público oficiou ao prefeito municipal de Santa Maria em nome dele, solicitando verificação na boate. E a prefeitura de Santa Maria
informa ao Ministério Público que a licença de operação está vencida há 6 meses, eu acho. Mais de 6 meses. Então isso é assim, ó, tem uma coisa que se chama nexo de causalidade para o indiciamento ou para o apontamento criminal, né? O nexo de causalidade. Só um parênteses, deputado. Mas isso não tem, isso é questão de ambiental, nada a ver com incêndio. Sim, deixa eu terminar então. Assim, só pra... tem uma coisa que se chama nexo de causalidade, então, né? O nexo de causalidade é assim, uma conduta positiva, ativa ou omissiva, negligente, que leva a um resultado. Uma pessoa só pode ser apontada criminalmente por uma conduta, por um resultado, aliás, se ela obrou de forma positiva ou negativa de maneira a contribuir para aquele resultado. Então, no depoimento do prefeito, nós vamos ver, o prefeito diz... Ele pouco sabe sobre a estrutura da prefeitura, sobre as atribuições das secretarias, sobre a legislação. Praticamente em todas as perguntas, da grande maioria das perguntas, ele diz que não sabe, que não tem conhecimento, né? E aí, em contrário a isso, de encontro a isso, veio um ofício do Ministério Público que aponta os problemas da boate, que pede que o prefeito verifique essas questões da boate. Então nos pareceu, e nós concluímos a partir disso, que a partir daquele momento, tudo aquilo que o prefeito disse, no sentido de que ele não sabia, que ele nada sabia a respeito disso, não se sustentava. Então, a partir daquele momento, nos pareceu que houve sim uma conduta omissiva ou negligente por parte do prefeito, que foi sim uma circunstância que, somada às outras, levou à causação do resultado. Digamos que, para fazer um sofisma rápido, que um de nós fosse o prefeito, esse ofício chegasse para nós mandássemos fiscalizar essa casa. O senhor vai fiscal, o senhor vai e fiscalize. E se o fiscal fosse lá e fiscalizasse efetivamente, e mandasse que essa casa se regularizasse, ou fechasse essa casa, talvez essa casa não estivesse aberta no dia 26 e 27, ou talvez essa casa estivesse aberta com as condições adequadas, e essa tragédia não tivesse ocorrido. Então nós entendemos que, a partir desse momento, essa conduta foi, sim, uma das condutas que acabou gerando ao resultado. Então, isso foi uma questão que no início gerou celeuma, porque todo mundo achava que o apontamento do prefeito teria vindo por uma espécie de culpa em elegendo ou culpa em vigilando, pelo simples fato de ele ter escolhido os seus secretários, os seus fiscais. Mas não foi por isso. Foi porque nesse contexto onde o prefeito vem e diz que pouco sabe, ou que nada sabe, nós encontramos um ofício endereçado ao prefeito, que gerou uma atividade fiscalizatória da prefeitura. A prefeitura foi até o local e, pior, responde dizendo que a casa está há 6 meses com uma licença vencida, entendeu? E aí nos parece que não houve uma medida eficaz por parte da prefeitura municipal que poderia sim ter regularizado. Doutor Marcelo, essa resposta do promotor, do prefeito ao promotor, é o promotor de defesa comunitária? É dentro do inquérito civil esse. E logo em seguida, mesmo recebendo essa resposta do prefeito, que a licença de operação está vencida, o promotor determina que a boate continue aberta. O promotor determinou que a boate continuasse aberta até que a licença de operação fosse regularizada? Não há notícia de que tenha determinado qualquer coisa. Tá, sim, depois ele não determinou que ela fosse fechada por falta dessa questão do alvará. Ele definiu o prazo, sim, para que fosse feitos os procedimentos. Mas não no sentido de providência, no sentido de fechamento da casa. Só para concluir, então há um nexo de causalidade ao prefeito que encaminha para o secretário do Meio Ambiente. Posso ler para o senhor um artigo da lei municipal aqui que justamente está em consonância com o que a gente está... Só vou concluir. Pode concluir, então. Então, há uma relação de nexo causal do prefeito que encaminha isso para o secretário do Meio Ambiente, para o secretário do Meio Ambiente ver se a casa está vazando som para os vizinhos ou não. E isso tem um nexo de causalidade com o fato de não ter tido um plano de incêndio e de não ter como fazer o salvamento, enfim... Do falecimento, da morte dessas pessoas. Mas não é um nexo de causalidade entre os bombeiros que fazem a questão não ambiental, não do som, mas sim de incêndio, a autorização, a fiscalização, a prevenção. Não há um nexo de causalidade entre o comandante, que tem a obrigação, sim, de encaminhar recursos para ter como é que eu vou dizer, as habilidades mínimas disso, né? Vamos dizer, se o prefeito não sabia do som da boate, né? O bombeiro tinha que saber que o seu bombeiro da ponta lá não tinha como avaliar se qualquer empreendimento pode ser aberto. Não parece que há uma relação maior
entre o comando da Brigada Militar e a situação específica, e o prefeito, por causa de uma notificação de que o som está vazando, e que ele encaminhou para o secretário do Meio Ambiente ver isso, será que não há uma maior causalidade? Se me permite, talvez vocês possam nos auxiliar para entender. Afinal de contas, na leitura que vocês fizeram da legislação que tem responsabilidade sobre isso, de quem é a responsabilidade, afinal, por autorizar ou não um estabelecimento desses a funcionar com as condições ou sem as condições? Cabe ao Corpo dos Bombeiros ou é de responsabilidade do prefeito? Primeira questão. Segunda, quanto ao Ministério Público, vocês falam no inquérito civil, mas também o TAC é resultado deste inquérito civil, se eu entendi. Eu lá na delegacia fiquei sabendo de que esse TAC foi firmado sem a assinatura da Prefeitura, portanto foi um TAC firmado entre o Ministério Público e o proprietário do estabelecimento. Portanto, ignorou-se a participação do Poder Público Municipal no firmamento do TAC. Dos bombeiros. Ou dos bombeiros, eu não sei se era o caso, porque se tratava de um TAC que tinha a ver com a questão de som, de ambiente, enfim, né? Mas agora está sendo trazida a informação de que a Prefeitura foi sim notificada no decorrer do inquérito que precede o TAC, através desse ofício que foi ao prefeito, e o prefeito, portanto, em tese teria tomado conhecimento desse procedimento que estava, ou desse processo que estava em curso pelo Ministério Público, mas... Vamos pontuar para responder a todas as perguntas. Com relação a essa questão da Prefeitura, vou começar por ela. Há previsão legal nesse decreto da Prefeitura que diz o seguinte, artigo 16, poderá ser fechado todo estabelecimento que exercer atividades sem as necessárias licenças. Artigo 17, o alvará de localização deverá ser cassado, e aí toda vez que uma das secretarias, ou o Corpo de Bombeiros, ou uma das secretarias comunicar à Secretaria de Mobilidade Urbana que poderia tomar essa providência. E uma das secretarias que poderia ter tomado essa providência justamente pela falta, ou pela não renovação, pela não adoção de uma medida necessária, é a Secretaria do Município de Proteção Ambiental. Então, por isso, por previsão expressa desse decreto, nós apontamos essa questão. Com relação ao Corpo de Bombeiros, e há de se deixar claro, o comandante local do Corpo de Bombeiros, quando deu depoimento na delegacia, disse que eram os bombeiros mais treinados do estado, estavam lotados em Santa Maria. Mas, disse que eles constantemente eram submetidos a treinamentos. Mas, os bombeiros que trabalhavam no setor de prevenção de incêndio, ao qual havia um oficial bombeiro especificamente com essa finalidade, lotado com essa finalidade, fazem treinamento para poder exercer essa atividade. O que aconteceu em relação aos bombeiros? Os bombeiros, tem 2 bombeiros, e aí há uma divergência de posicionamento entre polícia e Ministério Público. 2 bombeiros foram até o estabelecimento em julho de 2011. Disseram que a casa estava ok, tudo bem. Julho de 2011. Em abril de 2011, outro bombeiro havia estado no mesmo estabelecimento, tinha dito que tinha problemas com luzes de emergência e tinha um grave problema, não tinha 2 saídas, e apontou lá esta questão. Quando em julho esses bombeiros retornaram, essa questão não havia sido suprida. Em agosto, poucos dias depois, o oficial bombeiro desse setor, que tem a atribuição legal, a designação para exercer essa atividade, concedeu o alvará de prevenção de incêndio, que acabou expirando agora em agosto de 2012. Nós apontamos que aquele comportamento desse oficial foi culposo, no sentido de que ele tinha todos os documentos à sua disposição. Todas as observações técnicas estavam constantes nos autos. Ele desprezou aquela informação que apontava uma regra clara e básica de segurança e acabou emitindo o alvará. Mas os bombeiros que foram até a boate, além dessa questão das 2 saídas que não havia sido suprida, viram lá, mas disseram que não viram em seus depoimentos, portanto mentiram, porque a outra prova testemunhal, a prova testemunhal de funcionários da casa e a prova testemunhal produzida com as pessoas que instalaram aqueles guarda-corpos, disseram que parte desses já estavam instalados quando da realização dessa segunda vistoria, e eles também contribuíram para o resultado.
Nós, inclusive, apontamos para esses 2 bombeiros, porque eles tinham o dever de fiscalizar essa questão, de verificar e apontar essas questões. E quando fizeram, a nosso sentir, fizeram isso de forma dolosa. E, portanto, nós apontamos, inclusive, dolo eventual para eles e os indiciamos de tal maneira, mas o Ministério Público entendeu de forma diversa, não só no que tange à Prefeitura, mas no que tange aos bombeiros também, nesse aspecto, e eles não ficaram constantes, então, do rol dos denunciados no processo. A palavra está à disposição. Eu queria Quero aproveitar, continuar aqui Só queria continuar aqui o que seguiu o raciocínio. Não, mas ainda sobre os bombeiros aí, pegando o gancho aqui, há indiciamentos de bombeiros de forma diferente, se eu entendi. Há um indiciamento que diz que os bombeiros que não tomaram providências para impedir que 5 pessoas entrassem para salvar, que eu acho que é um nível de responsabilização, ou seja, tu está num incêndio que eu, cá com os meus botões, estou pensando, tentando raciocinar numa situação dessas. Tem um incêndio com centenas de pessoas lá dentro, aquela confusão generalizada, né? Quer dizer, os bombeiros estão atuando, voluntários chegam para ajudar, enfim, e bom, o bombeiro que não impede que um voluntário entre para dentro para ajudar a salvar, ele é indiciado. Esse é um tipo de indiciamento. O outro indiciamento é de bombeiro que não cumpriu, digamos assim, com aquilo que seria a sua responsabilidade, na visão de vocês, na hora de fazer a fiscalização e conceder, portanto, a autorização. O que pode, no mínimo, supor que ele foi negligente, ou no mínimo negligente, para não dizer outra coisa, certo? Quer dizer, há esse nível de, digamos assim, indiciamento com responsabilidade distinta, ou não, nas conclusões de vocês. Uma coisa é o bombeiro que não impediu que aquele rapaz que estava tirando pessoas lá de dentro continuasse a fazer aquilo e acabou morrendo, certo? Outra coisa é o bombeiro que autorizou a boate funcionar sem as condições, sendo que ele tem responsabilidade e treinamento e qualificação para identificar isso. Veja bem, todas as causas que de alguma maneira concorreram para o resultado, sejam essas causas comportamentos ativos ou comportamentos omissivos, nós apontamos. Então, nós entendemos que esses bombeiros, por exemplo, que foram lá, eles não viram, e as questões já estavam postas. O porquê não viram não foi explicado adequadamente. Quando disseram, em depoimento, disseram que aqueles guarda-corpos não estavam lá, mas existe nota fiscal comprovando isso. Existem depoimentos de pessoas, de empresários, serralheiros, que instalaram e definiram a data e aonde estavam colocados. Então, a eles nós imputamos uma forma dolosa de comportamento, porque é mais grave do que o comportamento daqueles bombeiros que estavam lá prestando socorro. E veja bem, numa situação complexa, mas aí um fator foi preponderante para essa questão. Nós ouvimos muitas pessoas, cerca de 40 pessoas, falando da má prestação do serviço pelos bombeiros. Aí tem um outro detalhe, tem os vídeos. Tem vídeos que estão lá no processo. E esses vídeos, em alguns momentos, apontam alguns bombeiros parados ao lado de outros que estão jogando, enquanto as pessoas estavam ingressando no estabelecimento. Então, eles não estavam auxiliando na prestação do socorro e também não estavam impedindo as pessoas. O que estavam fazendo lá? Quer dizer, essas questões não ficaram definidas adequadamente, não houve uma explicação plausível, e mais, teve um dos bombeiros que disse, olha, eu pedi auxílio, inclusive, para as pessoas. Quer dizer, isso é mais grave, porque ele passa a colocar em risco essas pessoas. Deu entrevista, inclusive, na imprensa, isso saiu até em rede nacional. Quantos bombeiros entraram na boate no momento para fazer o salvamento? A prova, ela é, vamos dizer assim, confusa nessa questão. Vou explicar por quê. Os bombeiros dizem que entraram, mas as pessoas que lá estavam desmentem a versão dos bombeiros. Algumas pessoas, poucas, disseram que viram bombeiros entrando, não todos os bombeiros. E mais, pelas imagens é visível que indivíduos civis entram, trazem feridos até a porta e os bombeiros pegam da porta e levam para o outro lado da rua, quando devia ser o inverso, então. Quer dizer, por isso desse apontamento de responsabilidade para os bombeiros da prestação de socorro. Quase para concluir aqui, parece que tem um histórico, né, que uma série de irregularidades de autorizações, tanto da prefeitura quanto dos bombeiros, etc., na questão de alvarás, licenciamentos. Há uma reforma por causa do som que é feita na boate, e isso é o que gera se colocar da espuma, é o motivo
da espuma, e a gente tem dificuldades no salvamento. Mas parece que há também, para mim, a grande responsabilidade de combate a incêndio, de prevenção de incêndio, é dos bombeiros. E parece, até pela atitude dos próprios bombeiros, que foram, não sei se são indiciados ou indicados para serem indiciados, no sentido de tentar de alguma forma livrar e defender esse tal de SIGPI, que se chama? SIGPI. O que me passa, pelo que a gente leu daquelas informações ali, né, inclusive com depoimentos de pessoas falando entre guerra de empresas de software para prestar serviço, etc., é que este sistema não atende às necessidades de se fazer uma análise se um determinado estabelecimento tem a capacidade de prevenção de incêndio, de evacuação, etc. Isso está correto? O problema está no sistema. Isso parece de todos os depoimentos, inclusive do pessoal, dos próprios bombeiros, né, e de outras pessoas que já não são bombeiros aposentados, e de engenheiras que participaram desse processo, de que esse sistema é eu vou usar uma frase que foi usada para a prefeitura, é uma fraude. Né? Esse sistema é uma fraude técnica. Acho que isso foi usado pela prefeitura. Vamos combinar que esse sistema é. As pessoas responsáveis pela compra, aquisição, análise técnica, implementação em todo o estado do Rio Grande do Sul, com exceção de Porto Alegre, desse sistema, elas não foram chamadas para explicar isso? Na verdade, esse sistema ele era adotado por cada FUNREBOM, cada CRB. Então, assim, tanto é que há o CRB de Porto Alegre que não adota. Então, não há uma uniformidade nem dentro dos bombeiros em relação a isso. Sim, o comandante... Porto Alegre não adota, mas o único sistema adotado por todos os bombeiros é esse, não é? Ou tem algum outro? Não tem. É só esse. E é adotado pela quase totalidade dos municípios. Havia mais um outro que não adotava e começou a adotar no final do ano e já mudou de novo. Entendeu? É que a gente viu a apresentação dos bombeiros lá, no dia que a gente foi, um bombeiro que veio de Caxias, e que ele é o comandante desse sistema, eu não sei qual é o nome dele. Ele deu um depoimento, inclusive, no inquérito. E ele falou de vários municípios, e aqui no inquérito, pelo que a assessoria me passou, é adotado na grande maioria dos municípios, não sei. E que é o único sistema adotado. Essa pessoa que autorizou isso, porque evidentemente que isto não foi a decisão de cada bombeiro, de cada município. Isto é um lobby interno na Brigada Militar indicando para que ele seja adquirido. Inclusive estavam dizendo que queriam vender para os Estados Unidos, fazendo propaganda. Eles têm um vídeo institucional da Brigada Militar dizendo que esse sistema é maravilhoso. Usem esse sistema, com depoimentos de prefeitos, né, de prefeito de Caxias, inclusive, faz depoimento, e de outros. Mas isso é propaganda, né? É, propaganda. Então a Brigada Militar nos apresentou a propaganda do sistema. Aí a minha pergunta é, quem elaborou o sistema, quem autorizou tecnicamente, o responsável técnico que diz, este sistema pode ser utilizado no lugar da análise dos projetos em si. Ou seja, dispensa esses projetos e esse... Não foi buscado quem é o responsável por isso, porque me parece que aí há uma relação direta entre o sistema e a total falta de prevenção existente na boate. Na verdade, assim, não havia uma determinação de comando para adotar esse sistema. E aí, o senhor falou bem, a pessoa que fez a exposição para vocês, que faz a propaganda, aquele oficial é ele que está implementando isso no estado todo, é ele que... Eu quero entender, até para... Por trás daquele sistema existe um software que é comercializado, software de gerenciamento do CGPI, que dispensa o projeto do arquiteto. E esse software foi adotado e... É assim, isso na verdade ele começou como um meio para chegar a um fim que era o PPCI, pelo que nós concluímos, pelo menos, né? Então, assim, mal comparando, vamos fazer assim, eu alugo um apartamento novo, vou lá e peço a ligação da luz. Então, antes do senhor falar, então, só para ajudar no raciocínio, deputado Marquesan, quero para ajudar no raciocínio, a informação que eu tenho, ou a opinião que eu tenho, até um determinado momento, para aprovar um plano de prevenção de incêndio, as pessoas, os engenheiros, encaminhavam para os bombeiros as plantas, todo um monte de documentos que eram analisados.
Aí se estabeleceu uma polêmica, dentro de uma outra polêmica. Primeiro, demorava muito, alegavam alguns. Segundo, o CREA levantou uma discussão pública no Rio Grande do Sul de que não aceitava que bombeiros que tinham nível médio analisassem para aprovar ou não um plano de prevenção de incêndio com o RT do engenheiro ou do arquiteto. Na minha opinião, esse fator, digamos, compôs um cenário que justificou, vamos dizer assim, a adoção desse sistema que hoje, do meu ponto de vista, se mostra, né, absolutamente falho. E eu quero só lembrar vocês, quando da presença do comandante aqui de São Paulo, que eu fiz questão de perguntar para ele como que eles aprovavam em São Paulo, e ele fez uma pergunta e disse: quem é engenheiro ou arquiteto aqui? E várias pessoas estavam presentes, e todos que estavam aqui, nenhum tinha tido a cadeira de prevenção de incêndio em um curso de engenharia ou de arquitetura. E, portanto, ficou comprovado ali que os bombeiros, querendo ou não, eram os que mais entendiam e, portanto, poderiam tranquilamente ter analisado melhor do que qualquer pessoa os planos. Então, recupero esse raciocínio para que o senhor também possa nos dizer o que o senhor acha disso. Está desligado o meu microfone. O que nos parece... Ligou? O que nos parece que seja o SIGPI? Quando a gente aluga um apartamento ou compra um apartamento, a gente pede a ligação de luz pela primeira vez. Aí a gente vai lá na CE e diz assim: eu tenho um freezer, uma geladeira, um ar-condicionado, 2 televisores, e aí a CE diz tantos kVA. É assim, né? É mais ou menos assim. Claro, não tão simples assim. Então, pelo que a gente concluiu, ele começou como um meio para chegar ao fim do BPCI, e depois ele acabou se tornando o fim em si, e foi espalhado e estava sendo utilizado até agora há pouco. Esse é o SIGPI, que estava sendo utilizado em lugar do PPCI. Mas o bombeiro que disse: este sistema pode ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, mas quem é este bombeiro? O mas bombeiro que autoriza o comando, seja ele municipal, regional ou estadual, que diz: compre este sistema, vamos comprar. Esta pessoa não foi chamada, nem o técnico que avaliou o SIGPI e que diz é um bom sistema, e nem o ordenador da despesa que diga compre isso aí. Não foram? Assim, ó, quem pagava esse sistema? Os FUNREBONs de cada CRB tem o seu FUNREBON que arrecada com base na questão das vistorias realizadas. Então, cada CRB tem essa autonomia para comprar ou não o sistema. E cada comando, a autonomia para instalar ou não, se quiser. Qualquer sistema. Agora, esse sistema que... se me permite, Mas sistema... Só deixa eu chegar para o final da conclusão do raciocínio aqui, Zuc. Esse sistema não cumpre a legislação, ou cumpre? Não cumpre? A nosso juízo, não. Tá, então, todos os comandantes regionais, ou seja, comandante municipal, não sei como é que é, estão cometendo um ato, uma infração, então estão colocando em risco a sociedade. Ele não prescinde de um laudo técnico do corpo inteiro do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul para comprar. Ele tem autonomia financeira e técnica para comprar qualquer sistema? Me permita, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que ela Mas deixa ele importante. Se não é Mas essa... é sobre isso, porque senão a gente pode chegar a conclusões erradas. Pela exposição que foi feita pelo Corpo de Bombeiros aquele dia lá em Santa Maria, compreendi aquele sistema como um sistema que busca agilizar a